Terra e os outros corpos celestes giram ao redor do Sol. E o Sol, por sua vez, gira ao redor do centro da galáxia Via Láctea. Isso é algo que a gente aprende desde muito cedo nos livros escolares, né? Mas será que as coisas são mesmo tão simples assim? Bom, talvez seja um pouquinho mais complicado do que se inscrever aqui no canal. Ah, mas eu sei que vocês conseguem, né? Afinal, vocês são super espertos. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, como exatamente o Sol se move ao redor do centro da nossa galáxia? Onde, dentro da Via Láctea, o Sol nasceu? E por que é tão difícil determinar com precisão esse local? E por que será que a posição do Sistema Solar é considerada tão privilegiada? Pessoal, esse é o nosso canal Pipa, e eu sou o Deluca. E hoje eu vou contar tudo isso e muito mais. Então, vamos nessa, porque o vídeo de hoje já vai começar. A dança do universo. Antes de mais nada, um pequeno aviso. Se você tem uma imaginação vívida e fértil, mas também tende a ficar tonto facilmente, talvez seja melhor tomar um remédio para enjoo antes de assistir a esse vídeo. Porque se tentar imaginar com realismo tudo o que nós vamos mostrar aqui, é bem possível que acabe sentindo uma baita tontura. Então, para começar, quero que você esqueça tudo o que aprendeu na escola. A ideia de que todos os planetas, asteroides e cometas giram de forma ordenada ao redor do Sol é só uma aproximação grosseira. Na prática, o sistema é bem mais caótico e complexo. Quando dois corpos celestes estão ligados pela gravidade, eles giram em torno de um ponto de equilíbrio entre suas forças gravitacionais. Esse ponto é chamado de centro de massa, ou simplesmente baricentro. No caso da Terra e da Lua, o baricentro está dentro da própria Terra, mas mais próximo da superfície do que do núcleo. Por isso, para um observador de fora desse sistema, parece que a Lua gira ao redor da Terra, enquanto a Terra, girando sobre si mesma, também balança ligeiramente, como se estivesse oscilando no mesmo lugar. Aliás, é justamente por causa dessa oscilação constante que as atividades tectônicas na Terra são muito mais intensas do que em planetas como Vênus ou Marte. Muita gente não sabe, mas a Terra é um dos corpos celestes com maior atividade vulcânica de todo o Sistema Solar. O único lugar que supera a Terra neste aspecto é Io, uma lua de Júpiter que literalmente é agitada pelas forças gravitacionais do planeta gigante. O local exato do baricentro depende diretamente da proporção de massa entre os dois corpos. E no caso do Sol e da Terra, essa proporção é muito maior do que entre a Terra e a Lua. Para você ter uma ideia, o Sol concentra cerca de 99% da massa total de todo o Sistema Solar. Mesmo assim, apesar de os planetas serem minúsculos e leves em comparação ao Sol, suas forças gravitacionais ainda conseguem chacoalhar um pouquinho essa estrela colossal. E o mais curioso, os planetas não interagem apenas com o Sol, eles também influenciam uns aos outros com sua gravidade. No momento, as órbitas dos planetas estão muito bem equilibradas e nenhum deles saiu do caminho. Ainda assim, a posição relativa dos corpos celestes no Sistema Solar provoca pequenas oscilações, um leve balanço no conjunto. Essa coreografia cósmica vem acontecendo sem parar há bilhões de anos, sem nunca sair do ritmo. Claro, se você tentar visualizar essas oscilações num ritmo acelerado, pode acabar ficando zonzo. Mas essas oscilações não atrapalham em nada a estabilidade do sistema como um todo. É como o movimento de um pêndulo. Ele nunca está parado, mas ainda assim mantém uma estabilidade incrível. Porém, quando ampliamos a escala, aí a coisa muda drasticamente de figura. O caos da galáxia. As estrelas da Via Láctea, na verdade, giram ao redor do centro da galáxia, onde existe um buraco negro supermassivo com mais de 4 milhões de vezes a massa do Sol. Mas ao contrário dos planetas, essas estrelas não seguem órbitas estáveis. E por que isso acontece? A resposta é surpreendentemente simples. Porque a gravidade é uma propriedade de toda a matéria. Não é o centro do corpo celeste que exerce a atração. É cada partícula de matéria que o compõe que gera força gravitacional. É por isso, aliás, que o centro da Terra é um ponto de gravidade zero. Se alguém aparecesse por algum motivo mágico bem no centro do planeta, seria puxado com a mesma força em todas as direções, ficando exatamente em equilíbrio.
Mas voltando ao nosso assunto, o que atrai é o conjunto de matéria física em si. Como já dissemos, no Sistema Solar, o Sol concentra 99% de toda a matéria. Só que apesar de ser gigantesca em comparação com a Terra ou Júpiter, o Sol, numa escala solar, é apenas um objeto pequeno. Entre o Sol e Mercúrio, por exemplo, caberiam mais de 40 estrelas do tamanho do próprio Sol. E para além disso, as distâncias se expandem de forma exponencial. Sendo ao mesmo tempo compacto e incrivelmente massivo, o Sol funciona como uma espécie de âncora gravitacional para os planetas e suas órbitas. Já a galáxia é um sistema infinitamente mais complicado. O buraco negro supermassivo realmente tem uma massa colossal, mas na escala da Via Láctea ele representa uma fração minúscula, nem chega a uma parte em 100 mil da massa total da galáxia. Além disso, tanto o disco galáctico quanto o halo de matéria escura ao redor dele também geram gravidade. E se esse halo não existisse, nem mesmo o buraco negro conseguiria impedir a galáxia de se desfazer. E é justamente por isso que a órbita do Sol ao redor do centro galáctico é extremamente instável. O Sol é atraído pela matéria espalhada pelo disco da galáxia. E essa matéria está mais concentrada justamente na região central da Via Láctea. Mas ali não existe só um pobre buraco negro solitário. Há milhares de estrelas disputando espaço, muito próximas umas das outras. E embora a massa gravitacional esteja relativamente distribuída por todo o espaço, às vezes ela se concentra mais para um lado, o que pode alterar a trajetória do Sol. Mesmo assim, o Sol e todos os planetas estão voando a toda velocidade por uma órbita instável, mudando o tempo todo a cerca de 230 km por segundo. E como essa órbita é instável, não sabemos ao certo quanto tempo o Sol leva para dar uma volta completa, o chamado ano galáctico. Mas, em média, estima-se que um ano galáctico dure cerca de 230 milhões de anos. Imagine só, um ano galáctico atrás, a Terra estava no período Triássico, quando os primeiros dinossauros estavam apenas começando a surgir. Então, segurem firme, porque agora vocês vão descobrir algo realmente estranho. Nesse exato momento, vocês estão quase deitados de lado, voando com o sistema solar pela galáxia. Mas como isso é possível? A explicação é bem simples. A órbita de todos os planetas está praticamente no mesmo plano do equador solar. É o que chamamos de plano da eclíptica. Em desenhos e diagramas científicos, esse plano costuma ser representado de forma horizontal para facilitar a visualização, mas isso não reflete a realidade. O Sol gira inclinado, quase de lado, e por isso o plano da eclíptica também está inclinado em cerca de 60 graus em relação ao plano galáctico. Isso significa que vocês não estão sentados em pé, mas praticamente pendurados no ângulo bem inclinado. Felizmente, o sistema vestibular humano, assim como dos outros seres vivos, se orienta pela gravidade local e não pela posição do corpo no espaço sideral. Se não fosse assim, nossa vida seria bem mais desconfortável. A propósito, você já se perguntou por que a Via Láctea aparece atravessando o céu noturno na diagonal? Agora você já sabe o motivo. E a partir de hoje, nunca mais vai olhar para o céu do mesmo jeito. E não adianta reclamar não, viu? Porque eu já avisei lá no começo. Assim como todos os outros planetas, a Terra gira ao redor do Sol no mesmo sentido da sua rotação. E à medida que o Sol se move pelo espaço, a Terra uma hora o ultrapassa e outra hora fica para trás. Isso não afeta em nada a vida aqui no nosso planeta. Afinal, estamos bem próximos do Sol, protegidos no interior da bolha que forma a heliosfera. É essa bolha que envolve todo o sistema solar e nos protege da radiação cósmica. Se estivéssemos em algum lugar na nuvem de Oort, por exemplo, sentiríamos até as menores variações dessa radiação. Apesar da instabilidade da órbita solar, ela sempre se mantém dentro de uma região específica da galáxia. Costumava-se pensar que o sistema solar ficava bem na borda do disco galáctico, mas hoje sabemos que estamos mais para próximo do meio, mas ligeiramente deslocados para fora. E isso é uma boa notícia, porque assim estamos protegidos tanto dos processos violentos que ocorrem no centro da galáxia, quanto da influência gravitacional de outras galáxias. Além disso, o Sol está exatamente na chamada zona de corotação,
onde a velocidade de rotação das estrelas coincide com a velocidade do padrão espiral da galáxia. Os famosos braços espirais da galáxia não são estruturas fixas. Eles se comportam como ondas que às vezes puxam as estrelas e às vezes as liberam. Essas ondas se deslocam a uma velocidade constante, mas as estrelas não giram na mesma velocidade. Quanto mais distante do núcleo galáctico, mais lentamente a estrela gira. Fora da zona de corotação, essas ondas estão sempre se movendo pela galáxia, capturando e soltando estrelas continuamente. E isso representa um problema sério, porque quando uma estrela é capturada por essa onda, ela pode interferir com outras estrelas próximas, desestabilizando os sistemas planetários. E não há nenhuma garantia de que uma dessas estrelas não vai explodir como supernova. Por isso, podemos dizer com todas as letras, demos muita sorte. Como estamos logo atrás de um dos braços espirais, nos movendo à mesma velocidade dele, nunca somos alcançados por essa onda nem a ultrapassamos. Por isso mesmo que, com todo o caos girando à nossa volta, a vizinhança do Sistema Solar é incrivelmente estável. E isso permitiu que o Sistema Solar existisse por mais de 4 bilhões e meio de anos sem grandes catástrofes, e que a vida evoluísse de forma contínua em pelo menos um de seus planetas. Por isso, apesar dos altos e baixos, dá para dizer que vivemos num canto muito privilegiado da galáxia. Não estamos no centro, é verdade. Vivemos meio de lado e até um pouco de cabeça para baixo, mas ainda assim temos muita sorte. E se você curtiu esse vídeo, clica no botão de gostei e compartilha com seus amigos em suas redes sociais. Muito obrigado por assistir até aqui. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal Pipa. Um forte abraço e até lá. Tchau, tchau.